O chamado para as nações, para que os povos não alcançados conheçam Jesus, ele está no primeiro capítulo da Bíblia. Quando o homem foi criado, olha o que o Senhor fala. No verso 26, em Gênesis 1, ele fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui Deus fez o homem conforme uma imagem que ele já havia criado na eternidade passada. Semelhante. Aqui você tem uma figura de Deus. E aqui é você, semelhante a Ele. Quando Ele fez os anjos, Ele criou os anjos antes de criar os céus e a terra. A criação dos anjos está descrita no Salmo 33. E em outras passagens, mas Salmo 33, só para ficar registrado. Um anjo. O que é um anjo? É isso aqui, ó. Um anjo é um espírito anjo é um espírito e tem uma alma. Por exemplo, Gabriel. Gabriel é um arcanjo. É um anjo de uma categoria superior. Como Gabriel se manifesta na Bíblia? Ele é um anjo mensageiro. Foi ele que veio trazer uma mensagem para Daniel, lá em Daniel 9. Ele vem trazer a mensagem. Daniel 10. Daniel 9 e 10, você tem Gabriel trazendo uma mensagem de Deus para o homem. Lá em Lucas, ele traz uma mensagem sobre o nascimento do Senhor. Miguel. A característica de Miguel é diferente. Miguel é guerreiro. Ele aparece nos momentos de guerra. Então, um anjo é um espírito que tem uma alma. Isso é um anjo. Um animal. O animal, ele tem um corpo e tem uma alma, mas ele não tem espírito. Então, se um cachorro, por exemplo, um cachorro morre, acabou o cachorro. Acabou. O espírito não morre. Agora, e o homem? Como é o homem? O homem, ele tem alma e ele tem corpo. Por isso ele é semelhante a Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus. Deus, ele na eternidade passada, o Pai criou para o Filho uma imagem. A nossa imagem, está aqui no verso 26, e semelhança.
Só que essa imagem veja, é como eu disse ontem, o raciocínio é humano. E nós sempre raciocinamos porque vivemos na dimensão do tempo. Deus não vive na dimensão do tempo. Mas nós não sabemos raciocinar da dimensão da eternidade, porque nós não vivemos nessa dimensão. Então, aqui não diz corpo, aqui diz imagem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem, quando Deus criou o homem, ou ele fez o homem do pó da terra, ele não criou propriamente, ele fez. Quando ele fez o homem, ele fez a sua imagem. Ele está dizendo, façamos o homem a nossa imagem. O homem foi feito de acordo com uma imagem que tinha sido gerada na eternidade passada. Quando lá em Mateus 1, 18, ali Maria, ela é fecundada pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18. O óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. A imagem, agora, ela vai tomar forma. Era só uma imagem. Agora ela vai começar a tomar forma. Essa criança foi gerada no ventre de Maria. O óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo. Começou a se formar agora um corpo. Havia só a imagem. Agora começa a se formar um corpo. Lá em João 1,14, o verbo se fez carne. Era só verbo. Havia a imagem. Agora esse verbo, essa imagem, ela se torna carne. Agora a imagem não é mais algo. Agora eu posso pegar. Aí veio aquela criança normal, uma criança que tinha que mamar, tinha que tudo. Ela era uma criança normal. A criança cresceu, tornou-se um jovem, um rapaz, um homem. Agora a imagem não é mais só imagem. Agora ele tornou-se homem. Havendo o quê? Uma perfeita identificação entre a imagem criada na eternidade passada. Agora Deus cria o homem, aqui em Gênesis 1, ele forma o homem, aqui, conforme a imagem que ele já havia criado na eternidade passada. Agora você tem o homem formado, está aqui, a semelhança do que já existia. Só que Deus, assim, ó, vamos dizer assim, eu vou usar assim um termo, ele não aguentou ficar lá em cima. Ele não aguentou. O amor foi uma coisa tão estranha, que ele falou, eu vou lá. Eu vou assumir essa imagem que eu tenho agora, eu vou me tornar a semelhança do homem que eu fiz. Isso é amor. Isso é amor.
Só que, irmãos, o homem que ele havia feito a sua imagem e semelhança caiu. Adão caiu. E ele fez um jardim para colocar o homem. Esse jardim, ele fez 4 rios nesse jardim. E colocou ali o homem. Aqui diz que tinha toda sorte de frutas, coisas gostosas, coisas deliciosas para o homem comer. Toma conta, é seu. Veja o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que resteja pela terra. Então, ele fez o homem e deu ao homem governo. Aqui. Ele deu ao homem, na verdade, ele capacitou o homem em 3 aspectos diferentes. Joga ali para mim, Alex. Põe 1 e você põe governo. 2. Sacerdócio. 3. Profecia. Então, irmãos, o que Deus fez aqui, está aqui em Gênesis 1, 2 e 3. Ele entregou ao homem o governo. Está aqui, ó. Multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre. Então, isso fala do governo. Ele deu ao homem a capacidade para governar sobre a terra. Ele entregou toda a terra ao homem. Agora preste atenção. Aqui está dizendo assim, ó: enchei a terra, sujeitai-a. Enchei a terra, sujeitai-a. Interessante. Ele está dizendo para governar, para sujeitar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Mas sujeitar, sujeição, dá a ideia de que existe alguém que não está debaixo de sujeição. Percebeu isso? Veja o versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, na verdade, irmãos, veja aqui, ó. Deus, quando Ele criou a terra, alguma coisa aconteceu. Deve ter acontecido alguma coisa. Entre Gênesis 1:1 e 1:2, deve ter acontecido alguma coisa. Aqui, veja comigo em Jeremias, capítulo 4. Jeremias 4.
23. Antes de lermos, olha para mim, quero dizer uma coisa. Quando você for estudar a Bíblia, você precisa buscar referências em outros textos bíblicos a respeito daquele texto que você está estudando. Então você está estudando sobre a terra. Diz aqui em Gênesis 1 que ela estava sem forma e vazia. Então vamos procurar a palavra terra, a palavra sem forma e a palavra vazia em outros textos da Bíblia, que vão nos trazer luz sobre o texto que eu estou estudando. A Bíblia esclarece a Bíblia. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Um texto traz luz sobre outro texto. Então, Isaías 28 fala assim, ó, um pouco aqui, um pouco ali. Você vai, pega o texto que você está estudando e vai cotizar esse texto com outros textos semelhantes. Outros textos ligados que vão trazer luz sobre o texto que você está estudando. E olha o que diz Jeremias 4:23. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Alguma coisa aconteceu. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. E assim Jeremias vai falando de algo que ele viu, onde havia um caos, havia alguma coisa errada. Se você for, nós estamos mostrando nessa aula os fundamentos mais antigos, mais profundos, porque eu preciso ir a cada povo, tribo, língua e nação da terra. Estamos mostrando os fundamentos antigos, os primeiros fundamentos pelos quais eu preciso ir aos povos não alcançados. Então aqui Jeremias está dizendo que a terra estava sem forma e vazia. Segundo os entendidos em hebraico, eu posso traduzir o verso 2 assim, ó. A terra, porém, ficou sem forma e vazia. Eu posso traduzir assim. Então, Deus não criaria algo assim. O que aconteceu? Abra comigo para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Olha aqui o que aconteceu. Há um princípio aqui, em Ezequiel 28, que nós precisamos entender. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro,
Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse coração de homem. Aqui, ó, olha para mim. Aqui você tem um homem, o rei de Tiro, da cidade de Tiro. E você tem aqui o quê? A característica do coração desse homem, orgulho. Olha aqui, ó. Visto que se eleva teu coração e diz, sou Deus. O coração desse homem aqui se elevou, se orgulhou, achando que ele poderia fazer tudo, ele poderia governar sobre tudo, ele tinha todo o poder como se fosse Deus. Então aqui você tem o governante de Tiro, o rei natural, o homem que reinava sobre Tiro. Agora, vá para o versículo 12. 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor. Quer dizer, a mesma coisa do versículo 2. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está diferente aqui agora. Alguma coisa mudou na descrição do rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda. Agora o verbo mudou, você pode perceber. Ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Preste atenção aqui agora. Toda cidade tem um governante natural. E sobre essa cidade tem um governo espiritual. Aqui você tem quem governava na cidade de Tiro, um homem orgulhoso, e semelhante a ele, você tem um governante espiritual, que está governando sobre Tiro. É assim, aqui você tem um princípio para estabelecer o evangelho em uma cidade. Há um governante natural, que é governado, eventualmente, pelo governante espiritual, que é um demônio. Deixa eu mostrar isso e dar 2 exemplos para vocês. Aqui em Atos, abra para Atos capítulo 16. Eu vou mostrar apenas um aspecto desse texto aqui, no momento. Veja o versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Põe ali para mim só a frase, Alex, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão macedônio que apareceu a Paulo, quem seria?
Quem seria esse varão macedônio? Porque apareceu numa visão. Numa visão, à noite. Sobreveio a Paulo uma visão, não foi um sonho. Não foi um sonho, ele viu. Esse varão veio e disse a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão não é outra pessoa senão o anjo do Senhor sobre a Macedônia. Então, sobre uma região, no caso a região de Tiro, havia, sob o reinado de Tiro, um rei no mundo espiritual. Sobre agora a Macedônia, menciona um varão, um anjo que veio. Aqui o que você tem? Você tem uma epifania, onde um anjo aparece na forma de um ser humano. Uma epifania. O demônio também pode aparecer, porque um demônio é um anjo que caiu. Ele também pode aparecer na forma de um ser humano, ou na forma de um demônio mesmo. É uma epifania. Você vê ele, porque o demônio também é um espírito, e você não vê espírito, mas às vezes ele pode se manifestar de uma certa forma. Digamos aqui você tem na forma de um varão, um jovem, né? Um rapaz, digamos, de 30 anos de idade, 25, 30 anos, 30 e poucos anos. Assim, né? Então, sobre uma cidade, você tem um príncipe das trevas que governa, ou uma potestade, mas você tem também um príncipe de Deus, que governa sobre essa cidade. E a batalha se estabelece no mundo espiritual. Estabelece-se uma guerra no mundo espiritual. Vá para Apocalipse. Daniel. Vamos para Daniel, ao invés de Apocalipse agora. Daniel capítulo 12. Diz assim: nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel se levanta para uma batalha. Essa batalha está descrita em Apocalipse 12, de forma bem detalhada. Olha para mim. Aqui você tem Miguel. Aqui você tem Satanás. Vamos colocar os dois. Miguel, Satanás, ele é um querubim. E Miguel é um arcanjo. O querubim está acima do arcanjo na hierarquia espiritual. Então aqui você tem dois indivíduos sobre uma cidade. Há uma batalha que se estabelece entre anjos e demônios sobre a cidade. Brevemente veremos isso em detalhes quando estudarmos o livro de Daniel. Então, essa batalha que se estabelece sobre a cidade é que vai definir o futuro da cidade. Quando o Senhor nos trouxe aqui para a Trindade, tem uns 6 anos, muitos pastores acharam muito estranho isso, porque a gente sempre estava em Goiânia. Aqui Trindade pertence à região metropolitana de Goiânia.
mas eu sabia que o Senhor tinha nos trazido para cá. E de lá para cá tem se estabelecido uma batalha aqui sobre essa cidade, porque aqui você tem uma das maiores, são alguns grandes centros de idólatras no Brasil. Você tem Aparecida do Norte, você tem Belém do Pará, você tem Trindade. São as poucas cidades onde tem grandes romarias. Aqui é uma basílica. No mundo são poucas basílicas, poucos assim, bispados que foram transformados em basílicas. Aqui é uma delas, no mundo todo. Então, dos principais centros das trevas no Brasil é aqui. Então, a batalha já se estabeleceu aqui. Sobre Tiro estava um rei natural, estava um rei espiritual sobre Tiro. Agora, aparece um varão que está sobre a Macedônia, pedindo socorro para Paulo. Uma semana, 10 dias talvez, uma semana, quando eu fui para Varanasi, na Índia, nós moramos um tempo nessa cidade, lá na Índia, é a principal cidade do hinduísmo. Eu estive lá em Volta Redonda, na igreja do pastor Joel, e ministrei lá, poucos dias antes de eu viajar para a Índia, para estar lá, para morar lá. E poucos dias depois que eu estive lá, o pastor Joel me ligou e me disse: olha, eu fiz ontem uma reunião de oração por você, por Varanasi, e foi a reunião de oração mais estranha, mais poderosa, mais ungida que a igreja já teve. Ele disse que eram umas 100 pessoas que intercederam por umas 2 horas seguidas. Só que no final da reunião de oração, ele disse, tinha muita gente doente, pessoas com intensa dor de cabeça, pessoas vomitando, pessoas com cólicas, pessoas precisando ir ao banheiro. E ele teve que orar, ministrando cura para muitos obreiros que ficaram doentes durante a reunião de oração. Aí ele falou assim, mas um dos irmãos teve uma visão. Na visão, ele viu Varanasi cercada por um grande muro negro, de cor negra, muro muito alto. Varanasi não tem muro, não há muros lá. Ele viu o muro sobre a cidade e ele disse, na visão que esse irmão teve durante a reunião de oração, ele me viu do lado de dentro do muro. Eu estava assim encostado na parede, com as mãos assim, as 2 mãos, como se estivesse sendo atacado por alguém. E contra mim vinha um exército de encapuçados, não era um capuz preto, negro, mas era aquele vermelho, é um vermelho de sangue podre. O sangue, quando apodrece, toma aquela cor. E os capuzes eram assim, daquela cor. E não via o rosto das pessoas, mas podia ver os olhos. Os olhos eram muito vermelhos. E havia um imenso ódio nos olhos dos homens que vinham daquele exército caminhando contra mim. E eu assim, como que, de certa forma, indefeso. E a uma certa distância, ali, onde o muro fazia uma pequena curva, estava o anjo de Varanasi. Só que o anjo de Varanasi estava com as mãos amarradas para trás. Então lá estava o anjo com as mãos amarradas,
eu dentro da cidade, sendo atacado, também, de certa forma, indefeso. Essa foi a visão que o irmão teve. O que o Senhor me mostrou? O anjo de Varanasi, como ele estava? Amarrado. Impotente para a batalha. O anjo que está sobre a nação que você vai. Há um anjo que está, um anjo do Senhor. O que eu preciso fazer para fortalecer esse anjo? O anjo de Varanasi estava com as mãos amarradas. O que ele estava dizendo? A mesma coisa do anjo da Macedônia. Passa Varanasi e ajuda a gente. Nós estamos aqui sem forças. Varanasi é a principal cidade do hinduísmo no mundo. Ali em Varanasi é onde Satanás está estabelecido na terra. Ele está estabelecido em Varanasi. Por que eu sei disso? Por várias razões, mesmo porque já morei lá. Mas tem outras razões. Tem um livro escrito por uma escritora, por uma jornalista americana. Essa senhora, ela se encantou com o hinduísmo, foi morar em Varanasi, estudou profundamente Shiva. Shiva é o principal deus, anota ali para mim, por favor, Alex, Shiva, S-I-V-A. É o principal deus do hinduísmo. Shiva é o deus da destruição no hinduísmo. E Shiva mora lá. E essa jornalista, ela escreveu um livro onde ela teve contatos pessoais com Shiva e com os seus principais príncipes em Varanasi. É ali que ele faz o seu planejamento para o seu processo de destruição em todo o mundo. Ele parte de Varanasi para fazer esse trabalho de destruição em todo o mundo. É ali que ele faz os planejamentos. Então, quando eu fui para lá, o anjo de Varanasi estava como? Amarrado. Ele estava pedindo socorro. Por isso, olha o que está escrito no Salmo 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Quando você ora por uma nação, por um povo, você, ao orar, o que acontece de fato? Você fortalece o anjo de Deus que está sobre esse povo. E anjos, se for necessário, quantos forem necessários, legiões de anjos serão enviadas para socorrer o anjo que está sobre esse povo. E esse povo será então liberto. Então, o principal processo de você fazer missões, eu vou dizer da minha forma, o jeito melhor de fazer missões é intercessão. Porque quando você começa a interceder por uma nação, quantos anjos forem necessários, o Senhor enviará para fortalecer o anjo que está sobre aquela nação. Quando eu fui para Varanasi em 99, irmãos, eu queria distribuir Novos Testamentos para toda a cidade. Novos Testamentos em hindi.
e fui procurar o diretor da Sociedade Bíblica da Índia, que é a Sociedade Bíblica Britânica, lá na Índia, para adquirir os Novos Testamentos, que eu queria distribuir aos milhares e milhares em Varanasi. Isso em 99. Olha o que ele falou para mim. Ele falou assim: faça isso, você vai se tornar um mártir, você vai se tornar famoso, talvez, ou não. E ele falou assim: eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu prefiro continuar vivo, ele falou. E eu também preferi continuar vivo. Não pude executar o projeto, preferi continuar vivo, né? Seguir a palavra do diretor da Sociedade Bíblica. E apesar que distribuí muitos Novos Testamentos lá, pessoalmente, nas casas, evangelizando, sempre levava e sempre distribuía, mas não assim em larga escala, também não publicamente, mas nas casas, ou encontrando pessoas que eu estava evangelizando, eu dava Novos Testamentos, fiz isso muitas vezes. Só que hoje, começamos um trabalho em 99, estabelecemos ali a primeira igreja nas nações em 99. Só que hoje, irmãos, eu quero desafiar você a ir lá comigo agora em setembro desse ano. Vamos lá comigo. Nós vamos levar 50 pastores e líderes. Já estamos com 37, ainda temos 13 vagas. Se você quiser, depois fala comigo, a gente vai conversar. E quem sabe se ocupa uma dessas vagas, né? Você vai ver, indo a Varanasi, uma livraria evangélica quase no centro da cidade. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Irmão, a livraria quase evangélica, cheia de Novos Testamentos em dia, irmãos. Por quê? Por quê? Pede-me, eu te darei as nações por herança. É a oração do povo de Deus. Então, irmãos, nós começamos uma igreja em 99 lá em Varanasi. Na cidade hoje, estamos com 47 igrejas. Na cidade. Fruto das orações do povo de Deus. É isso aí, entendeu? Na região, nós já estamos alcançando, eu não sei exatamente, mas em torno de 7 ou 8 línguas diferentes na região. Nos estados do Nordeste e Norte da Índia, são os estados mais fechados para o cristianismo, onde existem leis, onde é proibido converter alguém ao cristianismo. A lei estadual dizendo que não pode converter. Nesses estados, a partir de Varanasi, nós já estamos agora com cerca de 170 igrejas. Só em lugares fechados, só em lugares difíceis, obreiros com casas destruídas, obreiros nossos lá que tem que às vezes fugir para o mato com a família, ficar comendo raízes no mato, casas destruídas, situações difíceis, pressões as mais fortes. Nós fizemos o nosso primeiro batismo em Varanasi, eu vou mostrar
foto para vocês depois. Fiz um tanque lá, quando eu morava, fizemos um tanque lá na casa do nosso obreiro. A gente tinha que fechar tudo para fazer batismo. Agora, em outubro passado, nós fizemos batismo em Varanasi, em praça pública. Não há nada que possa resistir à oração da igreja. Talvez você não vai lá, ou você vai passar lá uma semana. Talvez. Então, estamos mostrando as raízes mais profundas, porque nós precisamos ir e fazer missões. Vamos voltar um pouquinho a Gênesis agora. Gênesis 1. Você viu que esse serafim, que era o líder do louvor lá no céu, quando Deus criou a terra, ele veio para cá, e aqui era um lugar tremendo, pedras preciosas, um Éden. Está lá em Ezequiel, nós acabamos de ler. Era um Éden, lugar tremendo. Só que o que começou a acontecer com ele? O que aconteceu com o rei de Tiro? O orgulho começou a entrar no coração dele. E ele começou a se engrandecer. Esse querubim. Então, o orgulho começou a entrar no coração dele. E ele queria ser Deus. Irmãos, é muito perigoso quando alguém está durante muito tempo na mesma posição. É muito perigoso. Essa pessoa, o coração dela se exaltar. É muito perigoso. Quando você está muitos anos no mesmo lugar. É perigoso você começar a pensar que você é o dono da verdade. E o que você fala é lei. E isso tem acontecido com outros ministérios. Antigamente, na Grécia, houve um rei, antes de Cristo, o rei Midas. Ele era rei durante muitos anos. E de vez em quando, na liteira do rei, ele desfilava nu pela cidade. Totalmente nu. É muito perigoso ficar muito tempo como rei, sozinho. Você pode ficar mais tempo, mas nunca sozinho. É preciso que haja um Natan para meter o dedo no seu nariz, se for preciso. É preciso. Quando você está muito tempo, o ser humano é assim. Aqui na MCM, irmãos, nós temos um grupo de uns 10 pastores. Ali tem uma, pastora Neuzilene. Ela sabe disso. E se for preciso apontar o dedo no meu nariz, ela vai apontar.
é uma das pastoras que andam comigo aqui na MCM. Tem outros pastores e pastoras. Tem o Ebinho, que saiu ali para ver alguma coisa, o pastor Ebinho. Em Uganda, teve um ditador lá, o Idi Amin, há uns anos atrás, não tem muito tempo isso. Às vezes ele fazia reunião do seu, ele foi o presidente da Uganda, foi um ditador terrível, matou mais ou menos 500 mil pessoas, da forma mais cruel que se possa imaginar. Às vezes ele fazia reunião do seu ministério, dos seus ministros, nu e de gravata. Sim. Totalmente nu, mas ele punha gravata. O senso foi o que aconteceu com Satanás. Ele era um querubim tremendo, o líder do louvor, milhões de pessoas, de anjos, adorando Jesus na sua liderança. Aí ele via Deus sentado no trono e falou: não, aquele lugar vai ser meu. Aquele lugar vai ser meu. É assim que as igrejas são divididas. Alguém vê o pastor e começa a se levantar contra o pastor. Começa a achar que aquele sermão que o pastor falou isso, que falou aquilo. E começa a fermentar, foi o que ele fez no céu. Então o que aconteceu? Ele caiu, você conhece a história, ele caiu, e ele arrastou na sua queda 1/3 dos anjos do céu. E agora a adoração era aqui. Deus tem um carinho especial com a terra. Olha aqui, no princípio criou Deus os céus e... Por que a terra? Há um destaque para a terra. Por quê? Eu não sei, mas há. Então o que aconteceu? Houve uma batalha. Houve uma guerra entre os anjos do Senhor e entre aqueles anjos que seguiram Satanás. Ele se tornou Satanás. Era um anjo de luz, agora se tornou Satanás. Houve uma batalha. E o que aconteceu agora? A terra ficou sem forma e vazia. A guerra foi tão incrível que, olha o versículo seguinte: havia trevas sobre a face do abismo. As trevas se estabeleceram na terra. É isso que acontece nas nações. Exatamente isso. Irmãos, você precisa ir ver. Você precisa ir até lá. Para você entender o que eu estou falando. Mês que vem, eu e mais alguns irmãos estamos indo ao Sudão e à Somália. Vamos sair agora dia 3 de fevereiro. Nós estamos começando obra no Sudão e na Somália. Eu estive no Sudão a primeira vez em 2005, voltei depois e tal, começamos, tem 1 ano e meio de trabalho no Sudão. Na Somália tem 1 ano. Irmãos, a escuridão ali é mais do que você possa pensar. Os órfãos, as viúvas, a miséria, a fome. Nós estamos recolhendo órfãos no Sudão. Irmãos, aquelas crianças, elas vêm para nós
com 15 anos, 17 anos de idade, ali, quando elas vêm para nós, elas nunca haviam dormido no colchão. Elas nunca não sabem o que é um colchão, nunca dormiram no colchão. Com 17 anos, 15 anos, elas nunca usaram uma escova de dentes. Imagina isso. Elas não sabem o que é uma barra de chocolate. Imagina o chocolate. Nunca usaram uma escova de dentes. Nunca dormiram no colchão. Irmãos, olha para mim, muitas delas, chegam para nós e dizem assim, ó, às vezes eu tinha que comer casca de árvore para não morrer de fome. Então, aqui está, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. As trevas cobrem as nações. Então, irmãos, a situação dessa terra, há uma guerra. As viúvas, irmãos, meu Deus, que sofrimento inominável que essas mulheres passam, irmãos. Uma mulher chega para nós, uma senhora de 60 e poucos anos, com duas crianças pequenas, de tipo 4, 6 anos de idade. E ela chega e diz assim: cuida dessas crianças para mim, são meus netos. Eram 3. A mais nova morreu de fome semana passada. Se vocês não cuidarem, essas 2 vão também morrer de fome. É assim, irmãos. Estou falando da experiência que a gente vive lá. Sabe quantos vestidos elas têm? Um trapo para vestir. E tem que lavar de vez em quando. Então ela tem que ficar o dia todo dentro de um barraco para que o vestido seja lavado e ela possa mais tarde vestir novamente. E a Somália? E a Somália? Mas a Somália está morrendo, irmãos. A Somália está morrendo. Há uma guerra lá, guerra civil. Eles estão se matando. É um país muçulmano na África Oriental, banhada pelo Mar Vermelho, tem 11 milhões de habitantes, é um país 100% muçulmano, praticamente 100% muçulmano. É o Islã mais violento que eu conheço. Eu tenho viajado por muitos países islâmicos. É o mais violento que eu conheço, é lá, na Somália. O homem pode ter 4 esposas. A hora que ele quiser, ele pode dispensar uma e trazer outra para dentro de casa. Elas que fazem tudo. E eu conversei com um médico lá, e ele me disse: irmãos, na cidade que nós tivemos, na região que nós tivemos, na Somália, 4,5 milhões de habitantes, 15 médicos. 15 médicos para 4,5 milhões de habitantes. Não tem estradas, tem uma estrada, uma só. O trânsito é feito através de camelos. Muitos camelos tem na Somália.
E tem um lugar que se pode fazer, por exemplo, uma cesariana. E se daqui 200 quilômetros uma mulher fica grávida e vai ter um neném, mas a criança, há uma situação, a criança está transversa, é uma situação, ela precisa de uma cesariana. Mas quando ela vai andar 200 quilômetros de camelo para fazer uma cesariana, ela sabe que vai morrer. As mulheres têm 17 gravidezes em média. Não tem anticoncepcional, não tem essas coisas lá. 17 gravidezes no final da vida dela, quando ela tem seus 50, 60 anos. Sabe desses 17 gravidezes, quantos filhos ela tem na mão? 2 ou 3. Morreu tudo. Ou através de aborto, ou de outras formas. As trevas cobrem a terra. E o que eu vou fazer lá? E por que eu preciso orar? É para restabelecer a luz, restabelecer a luz onde há trevas. Por isso a Marli está indo para Guiné-Bissau. Eu quis que ela ministrasse hoje, mas ela não quis. Ela está preparando, ela vai viajar daqui a pouco para Brasília, que ela pega o avião amanhã de madrugada para Guiné-Bissau. Eu queria que ela contasse um pouco da cultura lá. Na Guiné-Bissau nós estamos estabelecendo igrejas nas ilhas do litoral. São 44 ilhas ali. Tem igreja em 2. A Marli já tem igreja em 2 ilhas. E tem mais alguns. Nessa ilha principal tem mais igrejas de outras missões. Mas tem 38 ilhas sem nenhuma igreja. Aquilo é governado por feiticeiros, irmãos. Pelo animismo. São os feiticeiros, são os doutores das ilhas. A malária, a miséria. Você tem uma ideia? Lá a moça não pode se casar virgem. É uma norma, é uma cultura do povo. A moça, ela precisa ser possuída por outros homens. É cultura. O que vai mudar isso, senão o poder do Evangelho? Por isso, irmãos, é o que o Senhor fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança tenha domínio sobre os peixes do mar e tal. Então o homem tem governo. Põe lá para mim, governo, aquelas 3 frases, por favor, Alex. Governo. Deus deu ao homem o governo da terra, sobre cada povo, tribo, língua e nação da terra. E aqui é governo espiritual, porque nós governamos através da profecia. É a profecia, a palavra que muda. Ora, se Ele me deu o governo, eu tenho o dever de governar. A igreja hoje é que assumiu esse papel de governo sobre os povos não alcançados. Agora eu pergunto, irmãos, e se eu não for lá?
E se eu não exercer o que Deus me confiou? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que um dia Deus vai pedir contas para você da sua parte que você deveria fazer? Porque Ele te deu autoridade de governo, Ele te deu autoridade sacerdotal, e Ele te entregou a profecia. É a palavra que muda, que lava o pecado, que santifica as nações, que prospera as nações. É a palavra. E se eu não for lá? Será que vai haver um acerto de contas? O que você acha? Pastores, vocês estão brincando com fogo. Haverá um acerto de contas, especialmente com os pastores, porque eles são os sacerdotes que devem conduzir o seu povo a limpar as nações. Um dia, irmãos, um dia, você e eu estaremos perante um tribunal. E o Senhor vai mostrar aquela viúva lá no Sudão, passando fome, com uma criancinha no colo, ou não, passando fome, e ele vai perguntar: o que você fez por essa viúva que estava passando fome? O que você fez? E ele vai clicar lá no seu computador e vai mostrar: olha que morta, olha que morta. Sabe o que ela morreu? Ela morreu de fome. O que você fez?